Você já teve um daqueles dias em que acorda, mas sente que não acordou de verdade? O corpo levanta, mas a alma parece continuar deitada. Tudo fica mais lento, mais pesado. A vida perde as cores e, de repente, até as coisas mais simples parecem um fardo. É nesses momentos que a tristeza bate à porta, sem pedir licença. E quando ela entra, leva embora a energia, a motivação, a alegria de viver. Talvez você conheça bem essa sensação, aquele vazio que se instala no peito, aquela mente que não para de repetir: por que continuar? E nesse instante cada pessoa carrega sua batalha silenciosa. Alguns sofrem pela perda, outros pela solidão, outros pela pressão do dia a dia. Mas no fundo, todos nós já tivemos noites em que o travesseiro se tornou um confidente, e manhãs em que o espelho parecia refletir apenas o cansaço. E é justamente aqui que entra a beleza do estoicismo, porque o estoicismo nunca foi uma filosofia criada em tempos de conforto. Ele nasceu em meio à dor, à guerra, à perseguição, ao sofrimento humano. Epicteto falava de liberdade enquanto carregava as correntes da escravidão. Sêneca escrevia sobre serenidade enquanto sabia que a morte o esperava a qualquer momento. E Marco Aurélio, um imperador, cercado de riqueza, não se livrou da perda de filhos, da guerra constante, das traições e do peso do poder. Eles sabiam o que era sofrer. Eles conheciam a solidão, o desespero e a falta de energia. Mas também sabiam que dentro de cada ser humano existe uma chama que não se apaga, mesmo quando o vento da tristeza sopra com força. É por isso que as lições estoicas são tão atuais. Elas não prometem eliminar a dor, mas ensinam a transformá-la em força. Elas não prometem uma vida sem obstáculos, mas mostram como caminhar com dignidade em meio a eles. Quando a tristeza diz: você não aguenta mais, a filosofia responde: você já superou tanto, por que não agora também? Quando a energia é pouca, os estoicos lembram: não é preciso dar grandes passos todos os dias. Às vezes, apenas não desistir já é uma vitória. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Sobre como encontrar forças quando tudo parece perdido. Sobre como usar a sabedoria estoica para levantar mesmo quando o corpo pede descanso e a mente pede desistência. Não como um discurso distante, mas como uma prática diária, simples, concreta, que qualquer um de nós pode aplicar. Mas antes de mergulharmos nessas lições, eu quero te convidar a uma reflexão. Como você tem enfrentado os seus dias difíceis? O que você faz quando a tristeza toma conta? Deixe nos comentários a sua experiência, porque compartilhar não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E se esse conteúdo falar com você, se fizer sentido, inscreva-se no canal. Aqui, juntos, cultivamos uma fortaleza interior. Uma comunidade que aprende a transformar dor em sabedoria e tristeza em serenidade. Respire fundo. A jornada começa agora. Lição 1. Aceitar o que não se pode controlar. Você já percebeu como a tristeza cresce quando tentamos controlar o incontrolável? É como segurar areia com as mãos fechadas. Quanto mais força colocamos, mais ela escapa. Os estoicos nos ensinaram a separar o que está nas nossas mãos e o que nunca esteve. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não dependem. Simples, mas profundo. Grande parte da nossa dor vem de lutar contra a chuva que cai, contra a perda que já aconteceu, contra a opinião que o outro já formou. Imagine alguém que perdeu um emprego. A primeira reação é revolta. Por que eu? Não é justo. Essa revolta consome energia, aumenta a tristeza, paralisa. Mas nada muda o fato. O emprego já acabou. O que resta? Duas escolhas. Ou continuar reclamando contra aquilo que não depende mais de você, ou usar essa mesma energia para se preparar, aprender, buscar novos caminhos. Marco Aurélio escreveu: se está fora do alcance da tua mão, aceite-o com serenidade. Essa frase não é resignação, é libertação. Porque quando aceitamos aquilo que não podemos mudar, poupamos nossa força para aquilo que podemos transformar. Nos dias de tristeza, esse é o primeiro passo: olhar para dentro e perguntar: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com calma, mesmo que em pequenos passos. Se a resposta for não, solte. Não é fraqueza, é sabedoria. Aceitar o incontrolável não elimina a dor, mas a torna suportável. E pouco a pouco você descobre que o peso diminui, porque você não está mais tentando carregar o mundo inteiro nas costas. E se aprender a aceitar já é um primeiro alívio, há algo ainda mais poderoso: lembrar da força que já existe dentro de você. Lição 2. Lembrar da força interior. A tristeza costuma nos sussurrar uma mentira perigosa: você não é forte o suficiente. Ela nos faz acreditar que somos frágeis, que não temos mais energia, que não suportaremos o peso que carregamos. Mas o estoicismo nos lembra que dentro de cada ser humano existe uma força silenciosa, muitas vezes esquecida, mas nunca apagada. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for dono de si mesmo. E ser dono de si é lembrar que mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, ainda temos poder sobre nossa mente, sobre nossa atitude,
sobre a forma como escolhemos enfrentar o dia. Pense em quantas batalhas você já atravessou, momentos em que jurava que não suportaria, mas suportou. Perdas, rejeições, humilhações, fracassos. Ainda assim, você está aqui, respirando, lutando, resistindo. Isso não é sinal de fraqueza, é prova de força. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em seu diário: dentro de você há uma fortaleza. Ele, um imperador, cercado de guerras, de traições, de tragédias pessoais, lembrava todos os dias que a verdadeira segurança não estava nos exércitos, nem nas muralhas de Roma, mas na fortaleza interior que ele cultivava em silêncio. E essa fortaleza você também carrega. Mesmo que agora pareça apagada, ela não morreu. Ela está aí, esperando ser lembrada. Talvez hoje você não consiga correr, nem dar grandes passos, mas pode se levantar, mesmo que seja devagar. Pode respirar fundo, mesmo que o peito esteja apertado. Pode dar um único passo, mesmo que a estrada pareça longa. Esse passo já é vitória. A força interior não se mede pelo tamanho das conquistas, mas pela decisão de não desistir. É a escolha de levantar todos os dias, mesmo cansado. É olhar para a dor e dizer: você não vai me definir. É ser como a árvore que, mesmo açoitada pelo vento, continua firme porque suas raízes são profundas. Lembre-se, você já enfrentou mais do que acreditava suportar, e se venceu antes, vencerá outra vez. Essa lembrança é como reacender uma chama dentro do peito, uma chama que guia, aquece e sustenta, mesmo nas noites mais escuras. E quando reconhecemos essa força interior, damos o próximo passo estoico: aprender a valorizar o presente simples, aquilo que sempre esteve ao nosso alcance, mas que a tristeza nos faz esquecer. Lição 3. Valorizar o presente simples. Quando a tristeza chega, ela tem o hábito cruel de roubar nossa visão. De repente, tudo parece cinza. O que antes era bonito já não toca mais o coração. As coisas pequenas que sustentam nossa vida passam despercebidas. Sêneca nos alertava: vivemos como se fôssemos imortais, desperdiçando o presente, como se tivéssemos sempre tempo. E o que é o presente senão a única realidade que realmente temos? O passado já não pode ser mudado, o futuro ainda não existe, mas o agora é o único chão firme debaixo dos nossos pés. Pense nisso. Você já reparou como até um copo de água fresca pode ser um milagre quando estamos com sede? Ou como um abraço simples pode aquecer mais que qualquer riqueza? Mas nos dias de tristeza, esquecemos disso. Esperamos algo grandioso para nos salvar, quando muitas vezes o que precisamos é apenas voltar a enxergar o valor do que já está diante de nós. Marco Aurélio dizia em suas meditações: não perca tempo sonhando com a vida ideal. Use o que está em suas mãos e siga em frente. Esse conselho é um chamado à simplicidade. Quando a tristeza nos paralisa, podemos começar pequenos, sentar em silêncio e sentir a respiração, olhar o céu, mesmo nublado, e lembrar que a vida continua acima das nuvens. Agradecer por uma refeição simples, por um momento de descanso, por alguém que nos escuta. Exemplo prático: imagine alguém que, em meio à depressão, decidiu começar a escrever todos os dias 3 coisas pelas quais era grato. No início parecia tolo. Escrever um copo de café, um banho quente, uma boa música. Mas aos poucos essa prática reacendeu a percepção da beleza no ordinário. E quando conseguimos enxergar beleza no simples, a vida volta a respirar dentro de nós. A tristeza se alimenta da ilusão de que precisamos de muito para ser felizes. O estoicismo nos mostra que, na verdade, precisamos de pouco. E quando valorizamos esse pouco, ele se torna muito. A respiração, o agora, a presença. Valorizar o presente é como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz não apaga a escuridão do mundo, mas ilumina o suficiente para darmos o próximo passo. E quando a luz do presente simples começa a brilhar, conseguimos enxergar algo ainda mais profundo, que até a dor pode ser transformada em aprendizado. Lição 4. Transformar a dor em aprendizado. A dor, por mais cruel que pareça, sempre traz consigo uma mensagem. O problema é que, na maioria das vezes, estamos tão ocupados em rejeitá-la, em lutar contra ela, que esquecemos de ouvir o que ela tem a ensinar. Os estoicos não viam a dor como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento. Sêneca dizia: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe é permitido provar a si mesmo. A adversidade não nos diminui, ela nos revela. Ela mostra de que matéria somos feitos, qual é a nossa capacidade de resistir, onde estão nossas verdadeiras forças e também nossas fraquezas ocultas. Transformar a dor em aprendizado é mudar a postura diante dela. Não perguntar: por que eu? Mas sim: para
quê? O que isso está tentando me mostrar é enxergar cada dificuldade como um espelho, refletindo não apenas o sofrimento, mas também a chance de se tornar alguém mais sábio, mais preparado, mais humano. Marco Aurélio lembrava: o fogo prova o ouro e a adversidade prova os homens. Cada dor é uma prova, não uma prova para nos destruir, mas para nos purificar. E quando nos permitimos aprender com ela, descobrimos que não saímos os mesmos. Saímos mais conscientes, mais fortes, mais serenos. A tristeza, quando olhada com essa lente, deixa de ser apenas um peso. Ela se torna uma mestra silenciosa, que por mais dura que seja, abre espaço para uma nova compreensão da vida. Não escolhemos sentir dor, mas podemos escolher o que fazer com ela. Podemos deixar que nos consuma, ou podemos transformá-la em sabedoria. O aprendizado está justamente nisso. Perceber que até a dor faz parte do nosso caminho de evolução. Ela nos treina, nos fortalece e nos mostra que somos capazes de suportar muito mais do que acreditávamos. E se a dor pode ser transformada em aprendizado, há ainda um passo seguinte: aprender a cultivar a fortaleza silenciosa, aquela calma interior que ninguém pode nos tirar. Lição 5. A fortaleza silenciosa. 10 minutos. Dentro de cada ser humano existe um território sagrado que o mundo não pode invadir. Os estoicos chamavam esse território de cidadela interior, uma fortaleza silenciosa, feita não de pedra, mas de consciência, razão e serenidade. Marco Aurélio nos lembrava: retira-te para dentro de ti mesmo. Dentro de ti há uma fonte de bem que nunca seca. Essa frase carrega um poder imenso, porque significa que mesmo quando tudo do lado de fora desmorona, dentro de nós ainda existe um lugar seguro, um espaço que permanece intacto, independentemente de circunstâncias, de perdas, de decepções ou de tragédias. A fortaleza silenciosa não surge de repente. Ela não se ergue em um único dia, nem por acaso. Ela é cultivada no cotidiano, nos pequenos gestos de disciplina e vigilância da mente. Cada vez que escolhemos não nos irritar diante de algo banal, colocamos mais uma pedra em suas muralhas. Cada vez que respiramos antes de reagir, fortalecemos suas portas. Cada vez que permanecemos calmos diante do caos, reforçamos suas fundações. Sêneca escreveu: o homem sábio é imbatível, não porque não seja ferido, mas porque não se deixa derrubar. Esse é o segredo da fortaleza silenciosa. Não é ausência de dor, mas resistência diante dela. É saber que as tempestades podem atingir a superfície, mas não precisam alcançar o coração da alma. É compreender que a tristeza pode visitar, mas não precisa se tornar moradora permanente. Quando habitamos essa cidadela interior, a vida adquire uma nova perspectiva. Os acontecimentos externos deixam de ter poder absoluto sobre nós. Podem tirar bens, títulos, cargos, relacionamentos, até a saúde do corpo. Mas não podem tocar a mente treinada, o espírito em paz, o coração que aprendeu a permanecer estável. Essa fortaleza é o verdadeiro abrigo do ser humano. Não se trata de se isolar do mundo, mas de ter um lugar para onde voltar sempre que o mundo se tornar pesado demais. É como uma chama discreta, que nunca se apaga. Ela pode vacilar diante do vento, mas continua acesa. E basta voltar a ela, em silêncio, para reencontrar clareza, força e serenidade. A construção dessa fortaleza exige paciência. Não se alcança em um dia, mas em uma vida. É resultado da prática diária, da vigilância dos pensamentos, da disciplina da razão. É escolher, a cada instante, não ser escravo das emoções passageiras. É decidir, repetidamente, que o mundo pode tentar me abalar, mas não vai me dominar. Marco Aurélio lembrava: o que me atinge, atinge apenas a minha percepção dele. Posso escolher vê-lo de outra forma. Essa frase revela que a verdadeira fortaleza está na mente que se governa. O mundo externo pode trazer caos, mas se a percepção é disciplinada, o caos não entra. Ele pode bater as portas, mas não atravessa os muros da cidadela interior. Quando essa fortaleza se torna real em nós, experimentamos uma forma de liberdade que nada pode destruir, porque entendemos que o que realmente importa não está fora, mas dentro. E essa certeza nos dá calma diante da instabilidade, firmeza diante da dor, confiança diante da incerteza. A fortaleza silenciosa é, portanto, o maior presente do estoicismo. Ela é a garantia de que, mesmo em meio às trevas, carregamos uma luz que não se apaga. Mesmo em meio às perdas, ainda podemos nos apoiar em algo indestrutível. Mesmo em meio ao sofrimento, ainda existe em nós um espaço de paz. E toda vez que voltamos a esse lugar, nos tornamos inatingíveis. Não porque não sentimos, mas porque não nos deixamos dominar. Não porque não sofremos, mas porque escolhemos não ser derrotados pelo sofrimento. Esse é o poder da cidadela interior. Um abrigo eterno, sempre acessível, sempre vivo, sempre presente. E quando aprendemos a habitar essa fortaleza, surge algo ainda mais profundo. Compreender que a vida não pede apenas resistência, mas também coragem. A coragem de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Lição 6. A coragem de seguir em frente.
Há instantes na vida em que a alma se vê paralisada. O peso das circunstâncias se torna tão grande que até mesmo respirar parece esforço demais. É nesses momentos que surge a verdadeira prova da coragem. Não a coragem barulhenta, celebrada em batalhas ou em aplausos, mas a coragem silenciosa, aquela que ninguém vê, mas que sustenta todo o ser. O estoicismo nos ensina que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão firme de não se deixar governar por ele. É reconhecer o peso da dor, do desânimo, da incerteza, e ainda assim, escolher o movimento. Epicteto lembrava: o homem não deve temer a morte, mas temer nunca começar a viver de verdade. Isso significa que a paralisia diante do medo é mais destrutiva do que o próprio sofrimento. A coragem de seguir em frente se manifesta nos pequenos gestos. Ela não pede saltos grandiosos nem feitos extraordinários. Ela pede constância, ela pede disciplina, ela pede a decisão de continuar, mesmo quando tudo em nós clama por desistir. Marco Aurélio dizia: o obstáculo é o caminho. Essas palavras nos lembram que cada vez que a vida nos coloca diante de uma parede, não é um convite à estagnação, mas uma oportunidade de crescimento. A parede que nos bloqueia também é a escada que nos eleva. A dificuldade que nos desafia também é a que nos transforma. E é aqui que a coragem mostra sua verdadeira face. Ela não espera que o caminho esteja limpo para andar, ela escolhe andar mesmo quando o chão está cheio de pedras. Ela não espera que o peso desapareça, ela escolhe caminhar mesmo com o peso nos ombros. Essa é a coragem que o estoicismo nos pede, não heroísmo externo, mas firmeza interior. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Quantas vezes o medo de agir nos paralisou mais do que a própria dificuldade? A coragem de seguir em frente é justamente esse antídoto. Ela quebra a ilusão do impossível e nos lembra que cada passo dado abre espaço para o próximo. Seguir em frente não significa negar a dor, significa abraçar a dor como parte da jornada e, ainda assim, escolher continuar. É admitir o medo, mas não ceder a ele. É aceitar o sofrimento, mas não se entregar ao desespero. É reconhecer o peso, mas não permitir que ele nos mantenha imóveis. No estoicismo, a coragem é uma virtude central porque dá sustentação a todas as outras. Sem coragem, não há justiça, pois a justiça exige enfrentar riscos. Sem coragem, não há temperança, pois a temperança exige resistir às tentações. Sem coragem, não há sabedoria, pois a sabedoria exige encarar verdades duras. A coragem é, portanto, a base da vida virtuosa. Quando a coragem se instala em nós, descobrimos uma nova forma de liberdade. Percebemos que não precisamos esperar que o mundo seja favorável para agir. Descobrimos que o verdadeiro poder não está no controle das circunstâncias, mas na firmeza de nossa resposta a elas. Seguir em frente, mesmo na noite mais escura, é um ato de vitória silenciosa. Cada passo adiante, por menor que pareça, é um triunfo da alma sobre o peso da vida. Essa é a coragem estoica, a escolha diária de não desistir, de não se render, de continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece infinita. E assim, compreendemos que a coragem não é apenas um recurso em tempos de crise, mas uma postura constante. É o fio que costura a nossa vida, dia após dia, sustentando-nos nos altos e baixos, lembrando-nos de que sempre existe um próximo passo a dar. E quando aprendemos a cultivar essa coragem silenciosa, chegamos ao entendimento mais profundo do estoicismo, que até o sofrimento pode ganhar um propósito e que o sentido é o que realmente sustenta a alma. Lição 7. Encontrar sentido no sofrimento. O sofrimento é inevitável. Nenhum ser humano, por mais rico, poderoso ou sábio que seja, escapa dele. A diferença não está em sofrer ou não sofrer, mas no que fazemos com essa experiência. O estoicismo nos ensina que o sofrimento, quando encarado com clareza, pode se transformar em mestre. E quando nos dispomos a aprender, descobrimos que até a dor pode servir a um propósito. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece é suportável, porque já foi destinado à natureza humana suportá-lo. Essas palavras não negam a dor, elas a reconhecem, mas também afirmam: aquilo que me acontece está dentro da minha capacidade de suportar. A vida não me entrega fardos impossíveis, mas provas que podem me lapidar, se eu assim permitir. Encontrar sentido no sofrimento é uma mudança de olhar. Não se trata de perguntar: por que eu? Mas sim: para quê? O que isso pode me ensinar? Essa inversão muda tudo. Em vez de ver o sofrimento como castigo, passamos a vê-lo como oportunidade de crescimento. Em vez de enxergá-lo como fim, compreendemos que ele pode ser início. Sêneca nos lembrava: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. O corpo, para se fortalecer, precisa da resistência. Da mesma forma, a alma precisa da adversidade para se tornar mais firme. Sem desafios, permanecemos frágeis, despreparados, vulneráveis. O sofrimento, então, aparece não como inimigo, mas como exercício, duro, doloroso, mas essencial.
Essa visão não romantiza a dor, mas a coloca em perspectiva. O sofrimento não é inútil quando dele extraímos aprendizado. Ele nos mostra nossas fragilidades, mas também revela nossa resiliência. Ele corta ilusões, mas nos aproxima do essencial. Ele nos obriga a abandonar excessos, a simplificar, a voltar ao núcleo do que realmente importa. Marco Aurélio dizia: o fogo prova o ouro, assim como a adversidade prova o homem. A dor funciona como esse fogo. Queima, incomoda, transforma, mas é através dela que emergimos mais fortes, mais conscientes, mais serenos. O sofrimento nos obriga a amadurecer, a enxergar a vida como ela é, sem máscaras, sem enganos. Encontrar sentido no sofrimento não significa buscá-lo ou desejá-lo. Significa, quando ele vier, porque ele virá, não desperdiçá-lo. É escolher transformar aquilo que parecia apenas destruição em um degrau para a evolução. É escolher que cada cicatriz carregue não apenas a marca da dor, mas também a memória da superação. O sentido está no uso que damos à experiência. O mesmo sofrimento que paralisa uns pode despertar a força em outros. O mesmo peso que leva alguns à desistência pode levar outros à sabedoria. A diferença não está no fardo, mas na postura diante dele. Assim, quando encaramos o sofrimento como parte da jornada, ele perde parte de seu veneno. Ele deixa de ser apenas queda e se torna também ascensão. Deixa de ser prisão e se torna aprendizado. Deixa de ser castigo e se torna caminho. Encontrar sentido no sofrimento é, em última análise, a libertação mais profunda que podemos alcançar, porque a partir daí compreendemos que nada é totalmente inútil, que nenhuma dor é em vão, e com isso a tristeza perde seu domínio, pois entendemos que até ela pode nos servir, e ao reconhecer o sentido do sofrimento, encerramos o ciclo. Aceitamos a vida como ela é, aprendemos com a dor, fortalecemos a alma e descobrimos que dentro de nós existe sempre uma chama que não se apaga. Chegamos ao fim desta jornada. Falamos sobre aceitar o que não podemos controlar, lembrar da força interior, valorizar o presente simples, transformar a dor em aprendizado, cultivar a fortaleza silenciosa, encontrar coragem para seguir em frente e, por fim, dar sentido ao sofrimento. Cada uma dessas lições estoicas não é apenas uma ideia distante, não é apenas filosofia antiga. É vida, é prática, é alimento para a alma nos dias em que tudo parece perdido. Porque, no fundo, a tristeza sempre vai tentar nos convencer de que somos fracos. Ela sempre vai tentar nos prender na escuridão, mas a verdade é outra. Dentro de nós existe uma chama que pode ficar escondida, que pode parecer pequena, quase apagada, mas que nunca desaparece. E o estoicismo é justamente a arte de proteger essa chama, de cuidar dela em silêncio, até que pouco a pouco volte a iluminar o nosso caminho. Marco Aurélio dizia: a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Isso significa que mesmo quando não podemos escolher as circunstâncias, ainda podemos escolher a maneira como vamos respondê-las. E essa escolha é o que define nossa liberdade, nossa força e nossa serenidade. Talvez você que está me ouvindo agora esteja atravessando um desses dias pesados. Talvez esteja cansado, sem ânimo, triste. Se for esse o caso, lembre-se, você não está sozinho. Todos nós carregamos batalhas invisíveis. E todos nós podemos aprender a caminhar, passo a passo, mesmo quando o chão parece duro demais. Não espere uma vida sem dor, não espere um caminho sem obstáculos, mas espere sempre de si mesmo a dignidade de resistir, a coragem de seguir em frente e a serenidade de encontrar sentido em cada experiência. Essa é a verdadeira vitória, não uma vitória de aplausos, de fama ou de riquezas, mas a vitória silenciosa da alma que aprendeu a permanecer firme. E agora, eu quero te convidar a um gesto simples. Se alguma dessas lições falou ao seu coração, deixe um comentário, escreva o que mais tocou você, ou compartilhe como você lida com os dias difíceis. Talvez a sua palavra seja o consolo que alguém aí do outro lado está precisando ouvir. E se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui, juntos construímos essa fortaleza interior que nenhuma tristeza pode derrubar. Respire fundo, guarde no coração estas lições. E lembre-se sempre, a tristeza é passageira, mas a sabedoria que você cultiva com ela é eterna. Até o próximo vídeo.